Olá, alunos. Mais uma vez estamos aqui para falarmos de um assunto que vai cair também na prova de vocês. Nós falaremos hoje sobre tipologia textual. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que tipologia textual é um assunto grande, é um assunto imenso. Para a aula de vocês, em se tratando até de aula virtual, eu vou dar só falar sobre algumas coisas superficiais, ok? Eu não poderei me aprofundar no assunto. Quando a gente está dando aula presencial, a gente consegue, né, aprofundar um pouquinho mais no assunto. Mas na aula virtual fica complicado, porque senão os vídeos ficam enormes e aí o aluno não vai ter aquela paciência de ficar assistindo esses vídeos todos, com todos esses problemas que estão acontecendo aí, questões de saúde. Então, criança em casa, e a pessoa não tem tanto tempo para assistir aos vídeos. Então, eu vou fazer aqui com vocês uma aula superficial, de maneira que, se vocês entenderem o que for passado aqui hoje, vocês terão um sucesso na prova, tá ok? Então, vamos falar hoje sobre tipologia textual. Tipologia textual, gente, ela fala sobre os tipos de textos existentes, tá ok? Então, aqui nós temos alguns tipos de texto, né? A narração, descrição, dissertação e injunção. Acredito que você já tenha ouvido falar de narração, descrição, dissertação. Talvez não tenham ouvido falar em injunção. Talvez não, em injunção. Talvez o único, tá? Então vamos lá. Vamos fazer um breve comentário sobre cada um deles. Narração. O que é narração? Gente, narração é o ato de você narrar, contar um fato. Esse fato pode ser um fato real ou fictício, entendeu? Então você pode contar uma história, contar algo que aconteceu para alguém e não necessariamente isso tem que ser verdade, você poderia estar mentindo. Então o que é narrar? É contar fatos, relatar fatos. Como o exemplo que nós temos de narração. Por exemplo, uma novela, né? Uma novela é uma narração, tá? Porque ela vai te contar de fatos, seja ele fictícios ou verdadeiros, reais, tá? O conto também é um conto também é uma narração. A crônica também é uma narração, a fábula é uma narração. Então, o que é narrar? Narrar é contar fatos, é relatar fatos, tá ok? Todos nós já narramos alguma coisa. Imagine vocês que pegam um ônibus e esse ônibus ele quebra no meio do caminho. Ao chegar em casa, você vai relatar esse fato para o seu pai, para sua mãe, para o seu marido. Cheguei atrasado porque meu ônibus quebrou no meio do caminho, coisa e tal. Então você está narrando um fato que aconteceu. Entendido? Entendeu o que é narrar? Narrar é isso. Vamos ao outro. Descrição. Gente, descrição, o próprio nome já diz, é o ato de descrever. Ou seja, você fará um retrato verbal. O que é um retrato verbal? Significa que você vai ver algo e ao invés de tirar uma foto, de filmar, você vai escrever. Uma casa amarela, com portas azuis, janelas brancas, quintal florido. Então você não tem a foto nem o vídeo, você vai relatar por escrito, verbalmente, tá? Existe até aquele caso, né, quando alguém é assaltado, aí chega à delegacia, aí lá o perito pede para fazer um retrato falado, aí você vai verbalmente descrever o meliante. Então você começa a dizer, relatar, ou melhor, descrever como é o nariz, a cor dos olhos, a cor do cabelo, a altura. Então você está descrevendo. Descrever é o ato de... é um retrato verbal. Beleza? Descrição. Dissertação. Gente, dissertação é aquilo que a gente chama de redação, né? Geralmente cai no Enem, prova de concurso. É uma dissertação argumentativa. E essa dissertação, ela se baseia... Existem vários tipos de dissertação, tá? Tem a dissertação argumentativa, a expositiva, mas a gente vai falar de dissertação de modo geral. Dissertar é defender pontos de vista, ou seja, com argumentos. Quando alguém vai redigir uma dissertação, ele vai ter que comprovar, convencer o leitor daquilo que ele está escrevendo. Um exemplo, digamos que eu esteja falando mal dos hospitais, né? Então, eu vou ter que convencer o leitor, mediante argumentos, por isso que é uma dissertação argumentativa, mediante argumento eu vou ter que convencer o leitor a acreditar naquilo que está sendo escrito ali. Entendido? Então, dissertar é defender ponto de vista, tá? É criar uma tese e defender seu ponto de vista mediante argumentos.
Beleza? Tranquilo. E agora a injunção. Essa que vocês acham que nunca ouviram falar. Gente, injunção, vocês podem não ter ouvido falar, mas já viram bastante e usam bastante. O que é injunção? Injunção, por exemplo, quando a gente compra um celular, e ali ele vem um manual de instrução, né? Aquele manual de instrução dele, ele vai nos dar comandos. Por exemplo, tire a embalagem, tire a capa, ligue na tomada, ligue o celular. Então ele vai te dando comandos, vai se utilizando de verbos no imperativo. O que é verbo no imperativo? Verbo no imperativo são verbos que ele dá ordem, conselho, faz pedido. Não tem a mãe que quando chega pro filho fala assim, ó, vai escovar os dentes, vai estudar, sai do quarto agora. Então ela está dando comando, está usando os verbos no imperativo. Sai, entra, escova os dentes, come, dorme. Então esses verbos estão no imperativo. Então um texto injuntivo, ele usa esses comandos, ele usa esses verbos. Por exemplo, quando a gente pega ali uma receita de bolo, o que essa receita faz? Pegue 2 ovos, olha o comando que ela está dando. Pegue 2 ovos, uma xícara de chá de farinha de trigo, misture tudo, tá? Bata com a batedeira, leve ao forno. Então ela vai te dando instruções, vai te orientando. Isso é um texto injuntivo. Como exemplo, a gente tem receita de bolos, nós temos a receita geral, né, em culinária, nós temos aí os manuais de instrução. Deu para entender o que é um texto injuntivo? Beleza? Tranquilo então? Vamos lá. Então agora, desses textos aqui, nós não vamos nos aprofundarmos nele, porque eu falei para vocês, não há tempo, e a prova não vou pedir um aprofundamento enorme desses tipos de texto, ok? O que vocês precisam saber sobre narração? O que vocês precisam saber sobre narração, eu vou contar para vocês na próxima aula.